A Segunda Armada, o Brasil. A data. O descobrimento. O nome. A terra. A gente. Ainda Cabral. Precursores de Cabral partira Vasco da Gama a 8 de julho de 1497, com 3 naus, São Gabriel, São Rafael, BR e uma barcaça de mantimentos. Depois de 1000 trabalhos e doenças, tornou, destroçado, em começo de setembro de 1499, apenas com 2 navios e 1/3 da gente. Havendo 2 anos e 2 meses que dali partira, de Lisboa, com 148 homens, de que não tornarão mais que 55 e ainda foram muitos para os imensos trabalhos que passarão, de bravas tormentas e terríveis doenças. Castanheda, História da Índia, 1. E, Capitão Chix. Os Lusíadas foram 148, dos quais morreram de escorbuto e outras misérias 93, mas o feito nunca feito luz. Vir, 71, estava realizado, e conhecido, e percorrido, o caminho das Índias. Era, agora, aproveitá-lo foi o que imediatamente empreendeu Dom Manuel. Apresta-se logo a Segunda Armada, para a qual Vasco da Gama indica um capitão, outro fidalgo como ele, 1. É Pedro Álvares Cabral, de Belmonte, Pedro Larges de Goiás, diz a carta da Capitânia Maior e Poderes. 2. Que recebe instruções de El-Rei, Afrânio Peixoto. História do Brasil. E Conselhos do Gama. São 10 naus e 3 navios pequenos, 1500 homens, diz Castanheda, Op. Cit. 1. E, Capitão XXX, P. 72, comandados por Pedro Álvares, a capitania, por Sancho de Tovar, Soto capitão ou imediato, por Pedro de Ataíde, por Nuno Leitão da Cunha, por Nicolau Coelho, que fora companheiro de Vasco da Gama, por Simão de Miranda, por Vasco de Ataíde, por Bartolomeu Dias, que dobrara o cabo de Boa Esperança, por seu irmão Pero Dias, também da empresa dos Lusíadas, por Luís Pires, por Aires Gomes da Silva, por Simão de Pina e por Gaspar de Lemos. Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho serão a experiência, mas há um passageiro de categoria, Duarte Pacheco Pereira, que virá a Camões a chamar o Aquiles Lusitano, autor do Esmeraldos de Situ Orbis, que negociar o Tratado de Tordesilhas, privava com El-Rei, conselheiro, cosmógrafo, marinheiro e, ao demais, herói. Viaja na nau. S. Pedro, do comando de Pedro de Ataíde. 3. O comércio colabora. 2 naus são de fidalgos, o Conde de Porto Alegre, Aio de El-Rei e Dom Álvaro de Bragança, este associado ao banqueiro Bartolomeu Marchione, florentino que reside em Lisboa, privado da corte com grandes serviços ao Estado. Deles é a nau Anunciada. 4, do comando de Nuno Leitão da Cunha, a primeira das que tornam a Lisboa são princípios de março de 1500. A partida de Belém foi segunda-feira 9 de março. Carta de Pero Vaz, em alguns documentos da Torre do Tombo, Cit. P. 108. A 14 entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. A 22 houvemos vista das ilhas de Cabo Verde. A 23 se perdeu da frota Vasco da Ataíde com a sua nau, sem ia haver tempo forte, nem contrairo para poder ser. Fez o capitão suas diligências para o achar a uas e a outras partes, e não pareceu mais. E assim seguimos nosso caminho por este, Afrânio Peixoto. História do Brasil. Mar de longo até a terça-feira de oitavas de Páscoa que foram de abril, que topamos alguns signais de Terá, os quais cheiram muita quantidade de ervas compridas, e à quarta-feira seguinte pela manhã topamos aves, e neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de Terá, saber, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras terras mais baixas, ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal e a Terá de Veracruz. É a certidão de nascimento, lavrada pelo escrivão que ia para Calicut, Pero Vaz de Caminha, em carta a El-Rei, um dos raros documentos que nos restam da empresa. O Brasil foi descoberto a 22 de abril de 1500, numa quarta-feira, sem tento, há por aí outras datas.
Era vigente o calendário juliano. A reforma gregoriana, de 1582, não retroage os cômputos cronológicos. Se retroagisse, mais 9 dias, seria 1 de maio. A invenção da Vera Cruz, celebrada pela Igreja, é a 3 de maio. Foi Gaspar Corrêa que confundiu as duas datas. O capitão pôs o nome de Santa Cruz a esta nova terra, porque a ela chegarão a 3 de maio, dia de Santa Cruz. Lendas da Índia, TIP 152. Ora Cabral pusera à terra o nome de Vera Cruz, Ket. Manuel mudara em Santa Cruz. Santa Helena achará essa cruz a 3 de maio. Pareceu certo. Em 1823 sugerira Lara Ordoneza Gonçalves Gomes, deputados à Constituinte Brasileira, e o último por carta a José Bonifácio, o dia 3 de maio para a abertura da Assembleia, por ser o do descobrimento do Brasil, o que foi aceito. Dissolvida a Constituinte, a Constituição outorgada por D. Pedro I marcou esse dia para a abertura das câmaras, durante todo o Império, o que continuou na República. Cf. Miguel de Lemos, em Jornal, Afrânio Peixoto História do Brasil. Do Comércio, do Rio, de 27 de maio de 1899 Boletim do Apostolado Positivista do Brasil, N13, de 6 de junho de 99. Vem daí. Mas Gaspar Corrêa não tinha documento, e servira a sigilação. O documento apareceu, em 1817, quando Aires do Casal publicou, na sua Corografia Brasílica, a carta de Pervaz de Caminha é o rei de Manuel, e que está na Torre do Tombo. Ora o documento diz, precisamente, 22 de abril de 1500. Os ensaios de conciliação com a reforma gregoriana do calendário, que ocorreu em 1582, não procedem. 1. Porque Gaspar Corrêa, que faleceu entre 1561 e 1583, escrevendo antes, desconhecia a reforma. A sua data é juliana. 2. Porque não retroagiu o cômputo gregoriano para nenhuma data da história universal, antes de 1582. 3. Porque a reforma gregoriana não recorreu, suprimiu apenas alguns dias do mês de outubro, seguindo a quinta-feira 4 de outubro, sexta-feira 15 de outubro, para acertar o erro então existente, de 10 dias, em 1582. 4. Porque 22 de abril, mais 9 dias, que era a diferença em 1500, dá 1 de maio e não 3. 5. Porque contando a diferença no fim do século XVI, ou 10 dias, dá ainda assim 2 de maio, e não 3. 6. Porque contando a diferença na época de José Bonifácio, começo do século XIX, seriam 12 dias, ou 4 de maio e não 3. 7. Porque pela conta de chegar, de Varnhagen, História Geral, 2 ed. 1877, esse descobrimento, não com a vista, o achado da terra 22 de abril, porém a 23, com o primeiro trato dos índios, não parece sério e seria então, quando fosse, o descobrimento dos brasileiros, 5, e não do Brasil. 8. Finalmente porque não se atentou que, além da data precisa terça-feira de oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns signais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. À quarta-feira seguinte pola manhã topamos aves, e neste dia, a hora de Bespora, houvemos vista de Terá. Portanto, o Brasil foi descoberto a 22 de abril, quarta-feira, à tarde. 3 de maio foi domingo e o Brasil foi, Afrânio Peixoto História do Brasil. Descoberto uma quarta-feira, este elemento de identificação, sobre o qual nunca se insistiu devidamente, parece-me irretorquível. À quarta-feira, portanto a 22 de abril, e tanto, que na relação do piloto anônimo, outro raro documento da viagem de Cabral, publicado em italiano nos Paesi novamente retroati, de Francesco Montalbano, 1507, e reproduzido em Ramuzio, delle Navigazioni Viaggi, Veneza, 1554, TIF 132, se lê. Ali 23 de aprile fu o mercoledì nella ottava di Pasciaobi la detta armata vista deu na terra de Cheebe grandissimo piacere.
são os mesmos termos de Crético, no livro Vidus Paesi novamente Retroati, Vincentia, 1507, com pequenas variantes, o que leva os redatores da Recolta Colombiana, parte 3º, vol. I.P. 83, 4, a escreverem que podem tranquilamente atribuir a tradução italiana do piloto anônimo ao Crético, que fez, de parte da relação, carta à Sua Senhoria de Veneza. No texto citado é a mesma data, 24 de abril em octava de Passione. Pode-se dizer piloto anônimo ou Crético errados, pois que esse dia 24 de abril de 1500 foi sexta-feira, e o dia da semana corrige a data do mês, menos fácil de reter de memória. A correção gregoriana respeitou esta decorrência da semana. Se 4 de outubro antecede a 15 de outubro, supressos os dias do mês, de 5 a 14, a semana é respeitada e, a quinta-feira, 4, segue-se a sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Não se recorreu. Suprimiram-se 10 dias, no mês. Não se tocou na semana. O Brasil foi descoberto uma quarta-feira, concordância de Perovaz e do piloto anônimo Crético, portanto, a 22 de abril, foi descoberto o Tratado de Tordesilhas, concluído a 7 de junho, assinado a 2 de julho de 1494 em Arevalo, dizia que todos os descobrimentos portugueses a oriente de uma raia ou linha direita de polo a polo, a 370 legoas de las Islas del Cabo Verde, ou que, desde essa data, viriam a Afrânio Peixoto História do Brasil. Descobrir os portugueses, seriam deles. Para o ocidente seriam dos castelhanos. A linha limitante ou divisória das duas bandas do mundo seria arriscada por pilotos, como astrólogos e marinheiros e quaisquer outras pessoas que convenham, dentro de 10 meses. Isto é o tempo de Dom João e Dom Manuel pede à Santa Sé confirmação do tratado, o que Júlio II concede, a 24 de janeiro de 1506. A pedido dos reis de Espanha, um pontífice espanhol, Alexandre VI, Borja, sem a audiência de Portugal, dividira o mundo pelo meio e dera aos portugueses um hemisfério limitado até 100 léguas de Cabo Verde. D. João I não reclamou do Papa, negociou com a Espanha. A linha seria 250 léguas, se os espanhóis descobrissem novas terras ao ocidente até 20 de julho de 1494, de 370 se isso não tivesse ocorrido até esta data. A linha do pontífice caía no mar, deixando a Índia, pela África, aos portugueses. A concessão a Colombo, até 11 dias da assinatura do tratado, dar-nos-ia um terço, ainda assim, do Brasil. A linha definitiva deu-nos o Brasil quase todo, da embocadura do Amazonas, ao limite sul de S. Paulo a 370 léguas a oeste da ilha mais ocidental do arquipélago de Cabo Verde. Acabava o hemisfério português pelo ocidente. Dom João I insistente, tenaz, é o hombre, como lhe chamava Isabel a Católica, e os seus diplomatas e técnicos previram o Brasil, aí incluído. A Espanha e a Igreja concediam-lhe a África e as Índias, supondo que o contentavam. Não, ele queria mais, e exigiu também o Brasil. Duarte Pacheco Pereira, o grande piloto, escritor, cosmógrafo e herói que veio com Cabral ao Brasil, e fora dos negociantes de Tordesilhas, dirigindo-se a El Rei de Manuel escreveu, em 1506, no Esmeraldo. Portanto, bem-aventurado príncipe, temos sabido e visto como no terceiro ano de vosso reinado do ano de Nosso Senhor de 1498, donde-nos Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental passando além a grandeza do mar oceano onde, Afrânio Peixoto História do Brasil. Achada e navegada a uma tão grande terra firme com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela que se estende a 70 graus de ladeza da linha equinocial contra o polo ártico, Esmeraldos de Situ Orbis, Cit. 1. I. Capitão I. P. 7. É achada e navegada, traduzem os comentadores. Achou-se e navegou-se o Brasil.
Mas, em 1498, Dom Manuel mandara Duarte Pacheco achar esse Brasil suspeitado em Tordesilhas, em 1494, pelos portugueses. Um deles esse Duarte Pacheco que, em 1500, vem, com Cabral, a isso, 6, o depoimento de Pero Vaz, do mestre João, físico e cirurgião, que vinha na armada, e do piloto anônimo, sobre o descobrimento, em 1500, não revela surpresa e imprevisto, o piloto refere o grandíssimo prazer do achamento. Achar o que és e procura faz isto. O imprevisto não. Esse, surpreende. 7. Nesses documentos, os únicos de testemunhas, não há tempestades, ao menos a invocada para o desvio da rota. Vasco da Gama passara também ao ocidente de Cabo Verde, empegado no mar, para evitar as calmarias africanas e dobrar de largo Cabo de Boa Esperança, como fez Cabral, mas não aportou ao Brasil, mestre João, o físico da armada, diz a el rei de Manuel. Quando, senhor, a hélice tio desta tierra, mande vossa alteza traer um napa mundi que tiene per vaz bisagudo. 8, e por aí podrá ver vossa alteza é o sitio desta tierra, empero, aquel napa mundi non certifica esta tierra ser habitada. O no es napa mundi antigo, já o Brasil estava em napa mundi antigo. Ao menos sabia um dos descobridores, fundado nestes dois documentos, de Duarte Pacheco e de mestre João, ambos testemunhas presenciais do achado de 1500, diz o americanista Henri Vignaut. Não poderá haver dúvida alguma que não é Cabral o primeiro descobridor português do Brasil. Amérique Vespucci, Ses Voyages, Paris, 1911, p. 143, 5. Depois disso, continuar-se a falar na Afrânio Peixoto História do Brasil. Tempestade, das calmarias, do acaso, 9, como fizeram, da quarta-feira, 22 de abril, 3 de maio, que foi domingo, ignorância ou teima. Ou às 2 a 22 de abril, à tardinha, houveram vista da terra, o Monte Pascoal, o Arvoredo. A 23 navegaram contra a terra e surgiram na foz de um rio. Viram homens nus, com arcos e flechas. A 24 navegaram ao longo da costa, buscando abrigo, aguada e lenha. Acharam um porto, abrigado por arrecifes e aí ancoraram. A 26, domingo, o franciscano Fr. Henrique Soares, de Coimbra, ajudado por outros religiosos, celebrou, num ilhéu, a primeira missa. 10. Na sexta-feira, 1 de maio, erigiram em terra firme uma grande cruz de madeira, feita por 2 carpinteiros de bordo, com as armas e divisas de Dom Manuel, sendo rezada então a segunda missa. Para o reino, a dar notícia do achado, seguiu o navio de Gaspar de Lemos. Com as araras e papagaios, arcos, flechas, penas, amostras da terra e da gente, pretende Castanheda foram o índio. E mandou-lhe o homem daquela terra op. Cit. 1. I. C. X. P. 72. A armada agora de 11 navios, partiu a 2 de maio, sábado, rumo de África, para passar o Cabo de Boa Esperança pelo largo, segundo recomendava a experiência de Bartolomeu Dias e de Vasco da Gama. Disse Pero Vaz. Ao qual Monte Alto capitão pôs nome Monte Pascoal e a terá de Vera Cruz, 11 Opsit. Dom Manuel, escrevendo aos reis de Espanha, diz: Mi capitã Contrece não os partiu de Lisboa 9 de março de ano passado. Em las octavas de la Páscoa seguinte legou ao na tierra que novamente descobriu, a la qual pus o nome de Santa Cruz. Ist. Da colonização portuguesa do Brasil, vol. p. 155, 164. Afrânio Peixoto História do Brasil. No regimento dado a João da Nova, capitão da Terceira Armada, logo depois da de Cabral, vem o nome de Ilha da Cruz, Varnhagem, História Geral, 4 ed. T. p. 78. Antônio Baião, O Comércio do Pau-Brasil, Ist. Da colonização Porte. Cit. T.I.N. p. 321. Portanto, oficialmente, Vera Cruz, Santa Cruz, Cruz, houve mais.
terra dos papagaios, pelas grandes e belas araras, que impressionavam, e Pedro Álvares enviara ao reino por Gaspar de Lemos, nome que vem em alguns mapas antigos. Crético, Giovanni Matteo, agente em Lisboa da Senhoria de Veneza, escrevendo dali em 22 de julho de 1501, diz, narrando a viagem de Cabral: "Ha descoberto una terra nova, chamando-la terra deli papagá, perecer-li papagá longe uni braso più, de varicolori, de li qual ne ano visto dói. Paese novamente retroati, TV, Capitão CXXV, Vicentia, 1507. Também aí vem carta de Pietro Pasqualigo, Capitão XV, de 18 de outubro de 1501, em que diz: com la terra dei papagá noviter trovati per li navigi questo recheio andaroni in Calicut. Logo, porém, começou o Brasil. Escreveu João de Barros, pelo qual o nome Santa Cruz foi aquela terra nomeada os primeiros anos, e a cruz arvorada algus durou naquele lugar. Porém, como o demônio pelo sinal da cruz perdeu o domínio que tinha sobre nós, mediante a paixão de Cristo Jesus consumada nela, tanto que daquela terra começou de vir o pão vermelho chamado Brasil, trabalhou que este nome ficasse na boca do povo, e que se perdesse o de Santa Cruz, como que importava mais o nome de um pau que tinge panos, que daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos porque somos salvos, décadas, e, V. Capitão I. Recentemente, disse Duarte Leite, em 1503 já se empregava o termo Brasil, porque o diz João Empoli numa carta transcrita em Ramúzio. Ist. Da colonização portuguesa, vol. I. p. 198. Capistrano de Abreu dissera: Afrânio Peixoto História do Brasil. Empoli, em 1504, chamava a Vera Cruz ou Brasil Ramúzio, Navig. I. p. 145. Desde este ano o nome Brasil apareceu em documentos portugueses e alemães e cada vez se generalizava mais. Wieser, Magalhães de Austral Continente, Innsbruck, 1881, ps. 93, 94. Materiais e achegas, e, nota. Empoli, não é exato. Duarte Leite Capistrano foram induzidos em erro por Ramúzio que, na narrativa de Empoli, introduziu um aposto comprometedor, em 1554, depois de terra della Vera Croce, esclareceu, o verde Brasil così nominata. O texto autêntico, reproduzido na Raccolta Colombiana, parte 3º, vol. I. Roma, 1893, p. 180, que faz fé, diz apenas Vera Crociense nomata. Portanto Giovanni da Empoli, feitor de Bartolo Marchione, no Manal de Portugal, não chama, em documento de 16 de setembro de 1504, o 1503, de Duarte Leite, 12, vem do começo dele. La partita nostra fu de Lisbona de 6 de abril 1503, a Vera Cruz, Brasil. Aliás, atente-se nisto. Ramúzio escreve 2 vezes Brasil, e como, adiante, o documento fala em Versino, não parece admitir identidade de nome entre a terra e a madeira. Capistrano cita Wieser, que diz, de fato, acho o nome Brasil já desde 1504 repetidamente em uso p. 93. A saber, Beschreibung der Meerfahrt von Lissabon nach Calicut, von J. 1504, descrição da navegação de Lisboa a Calicut, do A. 1504, chama Terra Nova de Preseli, Empoli, no fim de 1504, e cita Ramúzio, Venetia, 1563, Etic. Um diário de bordo de 1505, 6, diz. Aos 6 dias de maio foram leste-oeste com a terra de Brasil 200 léguas e desse foram ao sul a 40 graus pbl por Schmeller em seu artigo. Weber Valentim Fernandes Alemã, 13, etc., Abandonungen der ICL. D.K. Bayerischen Akademie DWDD. Ivabteilung, p. 41f. Finalmente, a Gazeta Alemã, Nebenzeitung aufs Presildland, da qual Varnhagen, op. Cit.
p. 98, dissera, citando Outrem, que deviam ser informações de 1507, e que, na história geral, ainda é mais decisivo e antecipado. Julgamos de tal importância, Afrânio Peixoto História do Brasil. Alguns períodos dessa relação ou Gazeta, que supomos haver sido escrita em Lisboa por um estrangeiro e publicada pela primeira vez em 1506, Varnhagen, Op. Cit. I. 4 ed. P. 98, 9. Ora, o MSS da Gazeta foi achado, posteriormente, por Conrad Aigler, em 1895, no arquivo dos Príncipes Feger, em Augsburgo, e traz a data de 1514, cf. Clemente Brandenburger, A Nova Gazeta da Terra do Brasil, São Paulo, Rio, 1922. Portanto, Empoli, em 1504, e a Gazeta, em 1506, afastados, chamei a atenção para o modo de Ramúzio, ainda em 1550, 63, escrever na sua interpolação Brasil, distinguindo este nome da terra, do nome da madeira, escrito adiante, em italiano, Verzinho. É que, aqui, tem cabida a hipótese que aquele nome é de origem francesa, os nomes lusitanos Vera Cruz, Santa Cruz, não seriam mudados pela piedade portuguesa. Foram os piratas franceses, desde antes de 1504, quando vieram, ao dizer de Anchieta, pela primeira vez, que designaram a terra pela riqueza conhecida, Terre do Brasil, depois da Ilha Brasil, como ainda hoje. Nós tivemos, pela divulgação e aceitação do nome, de traduzi-lo, Brasil. Como quer que seja, já em 1510 está em Gil Vicente, no Alto da Fama, terra do Brasil. Mas será mesmo o Alto de 1510? 14, de 1511, talvez. Livro da Nau Bertoa, que vai para a terra do Brasil, que partiu deste porto de Lixa 22 de fevereiro de 511, é o título de um documento publicado por Varnhagen. A nau partiu em 11, mas o livro teria sido escrito nessa data. Tudo leva a crer, mas não é certa. É a carta de Afonso de Albuquerque, de 1 de abril de 1512, da Índia, a El Rei de Manuel, a qual, carta de um piloto, tinha o Cabo de Boa Esperança, Portugal e a terra do Brasil, alguns documentos, do tombo, cit. p. 261. Por certo é também de 1512 o mapa de Jerônimo Marini, Ordus Tipus Universalista Habla Hieronymi Marini Fecit Venetia, Afrânio Peixoto História do Brasil. De Chile, cujo original possui o nosso Ministério do Exterior, na Biblioteca do Itamaraty, onde se lê pela primeira vez, em planta, Brasil. Um ano depois, e é interessantíssimo, é o próprio Dom Manuel que mudara a Vera Cruz em Santa Cruz, segundo disse aos reis de Castela Fernando e Isabel, e agora um deles o diz, em 13 de setembro de 1513. Na terra, que é pegada com a nossa terra do Brasil, carta é ao rei de Fernando, de Castela, em alguns documentos, p. 292. Mas é sempre terra do Brasil, como se dissesse, por abreviação, terra do pau, Brasil. O documento escrito em que primeiro aparece Brasil só, como no mapa de Marini, é o de Dom Rodrigo de Acuna, de 15 de junho de 27, ao bispo de Osma, dando conta da perda da armada que mandara Carlos Vaz Molucas e pedindo interceda junto de D. João Ria para lhe obter a liberdade, preso que está na feitoria de Pernambuco, nos baixos de D. Rodrigo, onde naufragara, e naufraga, mais tarde, o primeiro bispo, comido pelos índios. Diz ele, nos convino a arribar a L de Brasil. Nesta carta ainda Tierra de Brasil e na cargada de Brasil alguns documentos, do tombo, cit. p. 488, 9. O nome Brasil vem de longe. Disse Humboldt, vem de Sumatra, e levou 4.000 anos para nos chegar, é o nome de uma madeira tintorial, a Cesalpina chinata, especiária trazida do Oriente à Europa, nome variamente escrito, Braxili, Bresilum, Bisilium, Berce, Verzi, Verzino, como recentemente, há 5 séculos, o chamavam os venezianos.
Já dele falam o geógrafo árabe Abu Zeir el-Hassen, século IX, Endriz Echrestin de Troyes no século XII. Este escreve mesmo o Brasil, que dá, em francês, a pronúncia do nome atual nesse idioma teria vindo à Europa depois dos primeiros cruzados, por volta de 1140. Tirava-se, do toro, a casca e o líbar, e apenas o cerne vermelho servia para tingir panos e fazer tinta, para iluminar manuscritos, dando tons róseos às miniaturas. A madeira, dura e corada, também aproveitava a marcenaria. Afrânio Peixoto História do Brasil. A geografia apoderar-se-ia do nome, e terras do Brasil houve, antes da nossa. Kretschmer encontrou em mapas medievais as seguintes variantes: Brasi, Brasier, Brasil, Brasiel, Brasil, Brasili, Brasiele, Brasiel, Brácio, Brasil, Brasil, Bercil, Braxil, Braxli, Braxiel, Brachili, Bizilge, 15. É uma ou mais ilhas do Ocidente, no grupo dos Açores, ou na altura da Bretanha, ou não longe da Irlanda. Ainda hoje há uma Pedra Brasil Rock, na Irlanda, e um Monte Brasil, junto à cidade de Angra, na Ilha Terceira, dos Açores. Num mapa de 1351 já aparecia esta ínsula do Brasil, nesse Açores. Em 1480 partiram de Bristol navios à procura da Ilha Brasil. Em 1497 Ayala, legado de Espanha junto à corte de Inglaterra, dizia que de 7 anos aquela parte partiam de Bristol, anualmente, navios à mesma pesquisa. Lá está, no mapa de Toscanelli, 1474, ao norte e oriente, a Ilha Brasil. Até 1875 o almirantado inglês manteve nas suas cartas essa Brasil Rock, 16. Diz a erudição que os árabes chamavam ao pau bacão, que traduziram em latim Brasileum, procurando a analogia da raiz semítica bacão, ardente, com a ariana bradis, em português brasa, italiano brace, francês braise. Como se deu tal nome à geografia, é controvertido. Brasil indicaria fenômenos vulcânicos notados no arquipélago açoriano. Ou aí se teria encontrado se não o verdadeiro Brasil, pelo menos algum sucedâneo, talvez a Urzela. Contudo Capistrano de Abreu, reparando que nas formas gráficas e geográficas de Kretschmer não se vêem formas congêneres do Verzi ou Verzino, diz poder-se concluir que o Brasil, ilha ocidental, nada tem com o produto oriental. Conclui que naturalé proceda ao nome do celta, e há quem o decomponha brasa, grande, e, em todo o caso Brasil, ilha, aparece sempre no Atlântico e sempre é de terras primitivamente habitadas por celtas. Os índios chamavam a planta arabutão ou ibirapitanga. Afrânio Peixoto História do Brasil. Os portugueses conheciam o Brasil. A 19 de outubro de 1470 Afonso V proibia aos traficantes da Guiné comerciarem as tintas do Brasil, protegendo talvez o produto das ilhas. Quando se começou o tráfico com os selvagens de Santa Cruz, a primeira matéria de exploração foi o Brasil. No Esmeraldo, escrito em 1505, escreveu Duarte Pacheco da Terra. É achado nela muito fino Brasil com outras muitas coisas. Capitão 2, do livro Terre do Brasil lhe chamaram os piratas franceses, e, depois, o menor esforço daria Le Brasil, como ainda hoje. Esse menor esforço foi a causa da troca, que tanto indignou João de Barros. Os políticos e sacerdotes, que batizam e dão nomes, não advertem que eles prevalecem na ordem da simplicidade. Em alguns anos apenas, a terra de Vera Cruz já era, pois, o Brasil. 17. E era, o que mais admira, na expressão do próprio Dom Manuel, na terra, que é pegado com a nossa terra do Brasil. Piedosamente diríamos, nome mudado na crisma, a palavra teve, no começo, várias acepções, que foi perdendo. Pau-Brasil. Açúcar e algodão, Brasil e Ambra e resgates. Cartas avulsas de jesuítas, Rio, 1931, Carta Suvio. Para lhe carregarem de Brasil. Id. Cartas vir. A terra, todo o Brasil, que assim se pode dizer id. Carta LVI. Nestas partes do Brasil id. Carta ao Chile.
A gente. Para estudantes, Brasil fazem-no muito bem. Id. Carta Liv. Os que tangiam eram meninos Brasil. Carta LV. A língua. Espera em pouco tempo falar tão bem em Brasil, como agora italiano. Às vezes se falava homem português e ele respondia Brasil. Id. Carta Chauvin. Brasileiro foi, a princípio, o traficante ou ocupado em tirar o Brasil, como de baleia a baleeiro varinhagem. A desinência aérea e profissional. Ferreiro, carpinteiro. Aqui, de profissional, passou a patronímico. Os mineiros que trabalhavam nas Minas Gerais ficaram depois, os filhos de Minas Gerais contudo tentou-se brasiliense, brasílico, brasiliano, sem, Afrânio Peixoto História do Brasil. Os portugueses conheciam o Brasil. A 19 de outubro de 1470 Afonso V proibia aos traficantes da Guiné comerciarem as tintas do Brasil, protegendo talvez o produto das ilhas. Quando se começou o tráfico com os selvagens de Santa Cruz, a primeira matéria de exploração foi o Brasil. No Esmeraldo, escrito em 1505, escreveu Duarte Pacheco da Terra. É achado nela muito fino Brasil com outras muitas coisas. Capitão 2, do livro. Terra do Brasil lhe chamaram os piratas franceses, e, depois, o menor esforço daria a lhe Brasil, como ainda hoje. Esse menor esforço foi a causa da troca, que tanto indignou João de Barros. Os políticos e sacerdotes, que batizam e dão nomes, não advertem que eles prevalecem na ordem da simplicidade. Em alguns anos apenas, a terra de Vera Cruz já era, pois, o Brasil. 17. E era, o que mais admira, na expressão do próprio Dom Manuel, na terra, que é pegado com a nossa terra do Brasil. Piedosamente diríamos, nome mudado na crisma, a palavra teve, no começo, várias acepções, que foi perdendo. Pau-Brasil. Açúcar e algodão, Brasil e Ambra e resgates cartas avulsas de jesuítas, Rio, 1931, carta Suvio. Para lhe carregarem de Brasil. Id. Cartas vir. A terra, todo o Brasil, que assim se pode dizer id. Carta LVI. Nestas partes do Brasil id. Carta ao Chile. A gente. Para estudantes, Brasil fazem-no muito bem. Id. Carta Liv. Os que tangiam eram meninos Brasil. Carta LV. A língua. Espera em pouco tempo falar tão bem em Brasil, como agora italiano. Às vezes se falava homem português e ele respondia Brasil. Id. Carta Chauvin. Brasileiro foi, a princípio, o traficante ou ocupado em tirar o Brasil, como de baleia a baleeiro varinhagem. A desinência aérea e profissional. Ferreiro, carpinteiro. Aqui, de profissional, passou a patronímico. Os mineiros que trabalhavam nas Minas Gerais ficaram depois, os filhos de Minas Gerais contudo tentou-se brasiliense, brasílico, brasiliano, sem, Afrânio Peixoto História do Brasil. Êxito, até agora. Brasileiro ficou o filho do Brasil. Que importa tal dignificação, se Brasil ficou também dignificado em Brasil? A 21 de abril viram os navegadores sinais de terra, ervas compridas a que os mareantes chamam botelho, e as outras a que também chamam rabo de asnos. E à quarta-feira seguinte pela manhã topamos aves, a que chamam furabuchos. E neste dia, à hora de véspera, houvemos vista de terá, saber, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras terras mais baixas, ao sul dele de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto capitã pôs nome Monte Pascoal, e a terá da Vera Cruz. Lançado prumo, ao sol posto, obra de 6 léguas de terra, deram fundo, ancoragem limpa, diz a carta de Pero Vaz, que vamos citando. Aí passaram a noite. Na manhã seguinte, quinta-feira, aproaram a terra, até meia légua de distância, onde lançamos âncoras em direito da boca de um rio num bote. Foi Nicolau Coelho a terra para ver aquele rio, ao que acudiram selvagens, que tinham já visto de longe. Trocadia afabilidades entre bárbaros e civilizados, o ruído do mar obstando a que se entendessem.
À noite, chuva e vento, decidindo na sexta-feira seguinte levantar ferro e fazer vela. Fomos de longo da costa, com os boteis esquifes amarados per popa, contra o norte para ver se achávamos alguma brigada e bom pouso, onde jovésemos para tomar água e lenha. Os navios pequenos iam mais chegados à terra, para a procura de um pouso seguro, e acharam os ditos navios pequenos um arrecife com um porto dentro muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada, e meteram-se dentro e amainaram. Estavam numa baía e nela acharam um ilhéu grande que na baía está, que de baixa mar fica muito vazio, pero é de todas partes, cercado d'água. Nesse ilhéu, a 26 de abril, domingo de Pascuela, foi dita a primeira missa, sem Afrânio Peixoto História do Brasil. Índios, portanto, apenas para a tripulação. A carta de Pero Vaz é datada, no fim, deste Porto Seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje sexta-feira 1º de maio de 1500, véspera de partida da Armada para a Índia. Ora, tem-se levantado discussão acerca disto, porque o Porto Seguro de hoje não corresponde ao de Caminha. A identificação tem sido contraditória. O rio de Nicolau Coelho é hoje Rio do Frade. A enseada ao norte a 10 léguas, é de Santa Cruz, hoje dita Baía Cabralha. Identifica o ilhéu, em que foi dita a primeira missa, hoje chamado Coroa Vermelha. Pretendeu varinhagem que fosse isso no atual Porto Seguro, mais atrás, ao sul, onde há Recife protetor e não ilhéu, o que fez dizer a Capistrano de Abreu. Porto Seguro atual não corresponde à descrição de Caminha, por mais que se queira fazer de um Recife um ilhéu. João Ribeiro, Malícia de Historiadores, atribui a opinião de varinhagem à vaidade de seu título de Visconde de Porto Seguro. Poder-se-ia replicar que o título veio do nome do historiador, traduzido do velho alemão originário. Var, Agem, Porto Verdadeiro ou Bom, ou Porto Seguro, para tirar ao ilhéu da Coroa Vermelha, na Baía de Santa Cruz, a glória de ponto de desembarque de Cabral, além da tradição, vinda com Gandavo, Gabriel Soares, Anchieta, Cardim, a descrição de Caminha, com a dos geógrafos Acordes, Aires do Casal, Almirante Mouches, Belre Paire Juan, Salvador Pires. Mas haverá causa decidida. A confusão parece ter sido devida a que o nome de Porto Seguro, dado à atual Santa Cruz, foi posto também à povoação igreja cedida à capitania, o Porto Seguro, que prevaleceu. O nome de Santa Cruz, reservado à terra depois do Brasil, só mais tarde seria apenas o da região, Bahia, ilhéu, 10 léguas ao norte, onde fundearam os navegantes. Um nome mudou de lugar, o outro, genérico, localizou-se. Cf. Carlos Malheiro Dias, A Semana de Vera Cruz em Mist. Da Column Port, Cit. T.I. Pages. 75, 154. Afrânio Peixoto História do Brasil. A terra produziu boa impressão aos navegantes. A terra em si é de muito bons ares e frios e temperados como os de Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas infindas. Em tal maneira é graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se a nela tudo per bem das águas que tem. Caminha, carta, infine. Este primeiro louvor na boca e na pena dos visitantes, e até dos habitantes, jamais cessou, até agora. O patriotismo brasileiro é sempre da terra. A gente ainda não conta. Culmina em Vespúcio, que chegou a escrever: se o paraíso terreal existe em alguma parte da terra, não dever ser longe dali. Podia ser improvisó de momento. Os jesuítas, que aqui padeceram seu apostolado, não são diferentes. É boa e sã, fértil de tudo, de boas águas e bons ares, para Nóbrega, Cartas, 89. Anchieta concorda. O clima é geralmente muito temperado, de bons e delicados ares e muito sadios, aonde os homens vivem muito, até 80, 90 e mais anos, e a terra está cheia de velhos. Não tem frios nem calores grandes, os céus são muito puros, máxime à noite. Cartas, p. 424. Em São Paulo há uns campos elíseos. Foi Simão de Vasconcelos que lhes deu tal nome.
Estes campos, de Piratininga, merecem nome de Elísios ou Bem-afortunados, Cron. IN 149. Chegaram até a comparação. Saúde não há mais no mundo, ares frescos, terra alegre, não se viu outra. Os mantimentos eu os tenho por melhores, ao menos para mim cuis de lá, Portugal, e de verdade que nenhuma lembrança tenho deles, peros desejar. Se tem em Portugal galinhas, cá há muitas e muito baratas. Se tem carneiros, cá há tantos animais que caçam nos matos, e de tão boa carne, que me rio muito de Portugal em essa parte. Se tem vinho, há tantas águas que a olhos vistos me acho melhor com elas que com os vinhos de lá. Se tem pão, cautiveu por vezes e fresco, e comia antes do mantimento da terra que dele, e está claro ser mais a farinha da terra que o pão de lá. Pois as frutas, como quem quiseras de lá, das quais cá temos muitas, que eu com as de cá, Afrânio Peixoto História do Brasil. Me quero. E além disto há cá coisas em tanta abundância, que, além de se darem em todo o ano, dão-se tão facilmente e sem as plantarem que não há pobre que não seja farto com muito pouco trabalho. Pois se falarem nas recreações, comparando-as de cá com as de lá, não se podem comparar e estas deixo eu ter os que cá quiserem vir a experimentar. Finalmente, quanto ao de dentro e de fora, não se pode viver senão no Brasil quem quiser viver no paraíso terreal, ao menos sou desta opinião. E quem não me quiser acreditar, venha experimentar dir-me a que vida pode ter um homem, dormindo em uma rede, pendurado no ar como rédea de uvas. Digo que é isto cá tão grande coisa que, tendo eu cama de colchões, e aconselhando-me o médico que dormisse na rede, e achei tal que nunca mais pude ver cama, nem descansar noite que nela não dormisse, em comparação do descanso que nas redes acho. Outro terá outros pareceres, mas a experiência me constrange a ser desta opinião. E por isso repete Rui Pereira, Cartas Avulsas de Jesuítas, 263, 4. Se houvesse paraíso na terra eu diria que agora o havia no Brasil id. P. 263. São todos assim, estrangeiros e nacionais. Não quero citar senão daqueles e da primeira hora. E a gente? No dia 23 avistaram os navegantes 7 ou 8 homens, depois mais 18 ou 20. Nos dias seguintes muitos, que vieram as naus a feição deles e serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos por elecenos ossos de osso brancos de comprido de uma mão travessa e de grossura de um fuso de algorão, e agudo na, Afrânio Peixoto História do Brasil. Ponta como a furador. Andavam e outros quartejados de cores, saber, deles a metade da sua própria cor, e a metade de tintura negra maneira de isolada, e outros quartejados de escacles. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, e tão limpas das cabeleiras, que de as-nos muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Andava, todo perlouçainha, cheio de penas pegadas pelo corpo, que parecia azeitadado como a São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, e outros de vermelhas, e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tinta de fundo acima daquela tintura, a qual certo era tão bem feita e tão arredonda, e sua vergonha que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições fez-lhe a vergonha, por não terem a sua com ela. Nenhum deles não era afanado, mas todos assim como a nós, Afrânio Peixoto História do Brasil. A impressão era, ou foi, simpática, inocência, curiosidade, boa índole. As mulheres, pela privação deles, e pela nudez delas, bem moças e bem gentis, de espervas, muito fermosas, que não anem o invejas da Rua Nova de Lisboa, virá a dizer Pero Lopes, alguns anos mais tarde. Diário da Navegação, ent.
de Eugênio de Castro, Rio, 1927, p. 154. Também elas se agradaram dos europeus. O romance exótico da colonização vai começar. Iracema, 18, será um símbolo. Vão nascer os mamalucos, os maiores inimigos da raça primitiva. Os descobridores não podiam saber mais. Porém, os que vieram depois, sobretudo os jesuítas, grandes amigos deles, que conviveram com eles, para os educarem e aproveitarem, na civilização, têm depoimentos cruéis. Diz Nóbrega, Cartas do Brasil, 73, 90, 91. É gente que nenhum conhecimento tem de Deus. Gente tão inculta, regendo-se todos por inclinações e apetites sensuais, que está sempre inclinada ao mal, sem conselho, nem prudência. Tem muitas mulheres, e isto pelo tempo em que se contentam com elas e com as dos seus, ó que não é condenado entre eles. Fazem guerra, uma tribo a outra, a 10, 15 e 20 léguas, de modo que estão todos entre si divididos. Se acontece aprisionarem um contrário na guerra, conservam-no por algum tempo, dão-lhe por mulher e suas filhas, para que o sirvam e guardem, depois do que o matam, com grande festa e ajuntamento dos amigos e dos que moram por ali perto, e se deles ficam filhos, os comem, ainda que sejam seus sobrinhos e irmãos, declarando às vezes as próprias mães que só os pais e não a mãe, têm parte neles. As mães não são mais do que uns sacos, em respeito aos pais, em que se criam as crianças, virá testificar um xiita. Informações p. 452, nas cartas, Ética. É esta a coisa mais abominável que existe entre eles. Se matam a um na guerra, fazem em pedaços e depois de moqueados os comem com a mesma solenidade. E. Afrânio Peixoto, História do Brasil. Tudo isto fazem com um ódio cordial que tem um ao outro, e nestas duas coisas, isto é, terem muitas mulheres e matarem os inimigos, consiste toda a sua honra. Não se guerreiam por avareza, porque não possuem mais de seu do que lhes dão a pesca, a caça e o fruto que a terra dá a todos, mas somente por ódio e vingança, sendo tão sujeitos à ira que, se acaso se encontram em caminho, logo vão ao pau, à pedra ou à dentada, e assim como em diversos animais, como pulgas e outros como este, tudo para se vingarem do mal que lhes causam, e por aí além. Outros depoimentos não faltam, e não apenas de jesuítas. Gabriel Soares fala dos aimorés. Não vivem estes bárbaros em aldeias, nem casas como outro gentil, nem há quem lhes visse, nem saiba, nem desce com elas pelos matos, até hoje. Andam sempre de uma para outra pelos campos e matos, dormem no chão sobre folhas. E se lhes chover, arrumam-se ao pé de uma árvore, onde engenham as folhas por cima, quantos cobre, assentando-se de cócoras. E não se lhes achou outro rastro de gasalhada. Não costumam estes alarves fazer roças, nem plantar mantimentos, vivem de frutos silvestres e caça, de saltear toda sorte de gentil, comem carne humana por mantimento, não por vingança como os outros. Tratado, 47, 8. Outro jesuíta, Antônio Blasques, depõe de suas casas, dos que os têm. São suas casas escuras, fedorentas e afumadas, em meio das quais estão uns cantaros como meias tinas, que figuram as caldeiras do inferno. Em um mesmo tempo estão rindo uns e outros chorando, tão devagar que se lhes passa uma noite, e isto sem lhe ir ninguém a mão. Suas camas são umas redes podres com a urina, porque são tão preguiçosos que, ao que demanda a natureza, se não querem levantar. E dado o caso que isto bastara para imaginarem o inferno, Cartas Avulsas, 173. Outro padre, ainda, visita a aldeia já meio civilizada, cujos moradores tinham tornado da guerra, trazendo despojos dos vencidos. Vi que daquela carne, Afrânio Peixoto, História do Brasil. Humana, cozinhavam em um grande caldeirão, e ao tempo que cheguei atiravam fora uma porção de braços, pés e cabeças de gente, que era coisa medonha de ver-se 6 ou 7 mulheres, que com trabalho se teriam em pé, dançavam ao redor, espevetando fogo, que pareciam demônios no inferno. Azpilcueta Navarro, em Cartas Avulsas, p. 52.
E não só jesuítas, de moral estrita, repito, todos os contemporâneos, são e deixou honestos e dados à sensualidade e assim se entregam aos vícios como se neles não houvera razão de homens. Gandavo, História da Província Santa Cruz, ent. Do Anuário do Brasil, 1924, 124. Gabriel Soares depõe. São muito afeiçoados ao pecado nefando, entre os quais se não tem por afronta e o que serve de macho se tem por valente e conta esta bestialidade por proeza e nas suas aldeias pelo sertão. Há alguns que têm tenda pública quantosos querem, como mulheres públicas op. Cit. P. 289. Todos os depoimentos. Para finalizar a do boníssimo Anchieta. Todos eles se alimentam de carne humana e andam nus. Cartas, p. 45. Copiosíssima libação de vinhos, que fabricam de raízes id. As mulheres andam nuas e não sabem se negar a ninguém, mas até elas mesmas cometem e importunam os homens, jogando-se com eles nas redes porque têm por honra dormir com os cristãos. P. 68. Não se pode nem se deve prometer deles coisa que haja de durar. P. 150. Os ensinados tornam-se aos costumes de seus pais. P. 179. Rui Pereira conta nas cartas avulsas, 265, o retorno à barbárie de toda uma aldeia. Se foram fugindo todos pelo Zartão, portanto, sem dúvida, dos últimos povos da terra, na escala sociológica. Nômades quase, sem agricultura, nem criação, sem propriedade, nem governo, nem religião, pequena mentalidade sem progresso. Lacondamine iria dizer deles que envelhecem sem deixar de ser crianças. Antropófagos, Afrânio Peixoto. História do Brasil. Sensuais, intemperantes, perdidos pelas florestas, tais foram os selvagens do Brasil. Entretanto, por uma contradição bem humana, a imaginação dos viajantes e a das viagens, por antítese à Europa, arranjou, e com selvagens do Brasil, a lenda do bom selvagem e a da Idade de Ouro. Montaigne conta que viu tabajarás, levados a Rouen e até entrevistou um, que lhe fez a crítica da monarquia dinástica e da sociedade capitalista. Ronsard, informado pelo Dr. Villegaignon, a quem se refere, diz deles, os índios do Brasil. E os viventes tenante em leurage duré, vives joiosamente je voudrais vivre ainsi. Este bom selvagem falsificado no século XVI, 1560, dará com o romantismo nascente no fim do século XVIII e começo do XIX, a volta à natureza, à primitividade, portanto, desfazendo o contrato social, para obter igualdade social, a Revolução Francesa e o romantismo literário de Chateaubriand, exótico com atalhos natchês, Revolução Literária das Letras. 19. Afrânio Peixoto. História do Brasil. Tal falsificação produziu aqui o romantismo literário de José de Alencar. O Guarani é um gentleman abnegado. A Iracema um divino amor de mulher. Os Timbiras, de Gonçalves Dias, são cavalheiros andantes, senhores em cortesia, e produziu a falsificação patriótica do selvagem brasileiro, oposto, como símbolo, ao maroto, o português colonizador, e o negro africano, cuja servilidade ajudou a fazer o Brasil. A mestiçagem destas duas raças estará, por muito tempo ainda fazendo a independência do Brasil, com a glorificação do bom selvagem, a falsificar e engrandecer, esquecendo os europeus, e escondendo os africanos, exaltados os americanos, que entretanto destruíram, e se destruíram, ou aqueles foram porém, esses aborígenes, dizem os cronistas contemporâneos, todos os jesuítas, os Gabriel Soares, Gandavo, Anstaden, que os trataram. Dizem-nos nossos contemporâneos que os estudaram objetivamente, os Couto de Magalhães, Rondon, Roquete Pinto, Salesianos e Beneditinos da Neocatequese.
depois de os exterminarmos, Vênus, não há penitência, a falsificação romântica pretendidamente patriótica, prosseguindo a viagem, deixando o Brasil, a 2 de maio, as 11 restantes embarcações, a de Luiz Pires perder a santez do Brasil, a de Gaspar de Lemos tornara a levar notícia a Lisboa, arrumaram para a costa de África para passar, ao largo, o Cabo de Boa Esperança. A 23 de maio foram salteados por uma tempestade, só sobrando 4 navios, por não terem tido tempo de amainar. 20, os de Bartolomeu Dias, Vasco de Ataíde, Aires da Silva e Simão de Pina, perdendo-se, deles, tudo. Camões fez dizer ao Adamastor: aqui espero tomar, se não me engano, a Frânio Peixoto História do Brasil. De quem me descobriu suma vingança. Luz. V. 44. Os 7 navios que sobraram dividem-se em 3 grupos. 1. O de Pero Dias, desgarra, vai ao Mar Vermelho, o primeiro ocidental que tal ousou, e torna a Lisboa, num périplo aventuroso. 2. O de Tovário de Cunha, varam por Moçambique, onde os vão encontrar os 4 que traz o grupo de Cabral. Reúnem, então, 6. De Moçambique a Quiloa, a Melinde, na costa oriental da África, e, daí, a Angediva, a Calecut, a Coxim. Apesar dos propósitos e recomendações, porque a empresa é de paz e comércio, a Aires Correia leva mercadorias para vender empregando dinheiro na compra de outras, diz El-Rei nas instruções a Pedro Álvares, sobrevêm insídias, represálias, e a reação violenta de Cabral, que bombardeia Calecut, seguindo para Coxim e Cananor, onde se abasteceu de especiarias em 16 de janeiro de 1501 deixa a Índia, naufragando a nau de Tovar, já na costa de África. Reduz-se a armada a 5 navios e, como, no menor deles, vai Tovar comissionado a Zofala, e chega por isso depois, Pedro Álvares torna o reino apenas com 4 naus. Uma atrasa-se, outra adianta-se, mas o capitão, com a capitania e a nau de Pedro de Ataíde, chega a Lisboa, a 9 de julho de 1501. Esta segunda viagem foi a mais importante que até aí se fizera, 13 naus, o Brasil de permeio, provisão de especiaria, e apesar das grandes perdas marítimas, de navios e gente, cobriu, dizem Gaspar Correia e Barros, 21, 2 vezes o custo da expedição tornado ao reino. Cabral foi ainda nomeado para o comando da 4ª Armada, em 1502, depois definitivamente atribuído a Vasco da Gama. Casou com D. Isabel de Castro, viveu em Santarém, onde tinha propriedades, sofreu de maleitas, e, por fim, veio a falecer, por volta de 1520, jazendo aí, enterrado na Igreja da Graça, onde tem, na lápide rasa, a Frânio Peixoto História do Brasil. Epitáfio. A cujas Pedro Álvares Cabral e Dona Isabel de Castro sua mulher, cuja é esta capela é de todos seus herdeiros, a qual depois da morte de seu marido foi camareira mor da infanta Dona Mara, filha del rei Dom João Noso Sinoro III. Deste nome era corrente, nos livros de história do Brasil, falar-se dos precursores de Cabral, a política nacionalista ajudando. Os partidos ou palpites tomaram-se, uns por acharem muita sorte a Pedro Álvares, outros a Portugal. Aqueles outros empenhados na reabilitação de Américo Vespúcio. As más causas, como as poderosas, atraem sempre sequazes, como adversários. A contrariedade é humana. Recentemente, porém, conscienciosos, pertinentes e capazes estudos de Duarte Leite, reduziram tudo a bem pouco. Seria longo detalhar. Para ele, se Duarte Pacheco Pereira passou o mar-oceano a mando de D. Manuel, foi no hemisfério norte, e nem descobriu o Brasil em 1498, nem assistiu, 2 anos depois, à sua descoberta, por Álvares Cabral. D. Leite, Descobridores do Brasil, Porto, 1931, p. 27. Quanto a Vicente Yanes Pinzon, que teria vindo ao Brasil em 1500, antes de Cabral, despida de europeus e excrescências, da decantada viagem de descoberta, limitou-se ao trecho compreendido entre as Guianas e a costa norte que defronta a Ilha Trinidade. Op. Cit. p. 48.
Alonso de Ojeda nunca esteve no Brasil. Prova ele, Pagues. 49,56. Op. Cit. Os 6 graus ao sul devem trocar-se por sexto N, o que representaria de fato apenas um erro de terceiro, fácil de cometer pelos pilotos de Ojeda. P. 56. Op. Cit. Também Diogo de Lepe em 1500 não reconheceu, Afrânio Peixoto História do Brasil. Terras brasileiras e até o navegante não é o que morreu de morte infamante em Portugal, por ter devassado defesos territórios, senão o outro, tomado na Guiné, por causa de certos pretos que levava furtados. Como Pinzon, Lepe não teria estado no Amazonas. Op. Cit. P. 63. Finalmente, a questão mais difícil de Américo Vespúcio, que tem protetores qualificados que o defendem, de acusadores também qualificados. O processo é longo. Duarte Leite Pom revide a viagem de 1497 do Florentino ao Brasil e analisando as cartas do navegador aqui em um cartógrafo, e lá Comilus ou Valdesemuller em 1507, fez doação honorífica do Novo Mundo América nome a ser dado, não ao continente, senão à parte nordeste do Brasil, 22, que o navegante abordara, chega às severíssimas conclusões. Esta fátua personagem não passa de noveleiro mentiroso, astrônomo improvisado, navegador como ousadia em barda, cosmógrafo que repetia conceitos de outrem, falso descobridor que se apropriou de glórias alheias conseguiu, apesar disto, mistificar gerações de homens cultos, que se afadigaram em lhe interpretar as fantasias e procurar sentido aos despauterios. Op. Cit. P. 193. Aliás, não está só neste juízo. Para não citar outro, o Desir Clemens R. Marcam, Teleter Sof Amerigo Vespucci, London, 1894, para quem Vespúcio é um ignorante, invejoso, apropriador de mérito alheio, rancoroso, que nenhuma situação teve em Portugal, não foi navegador nem cosmógrafo, apenas negociante, fornecedor de víveres às esquadras, enquanto as navegações portuguesas e castelhanas eram segredo de Estado, como as fortalezas e obras defensivas hoje em dia, o caixeiro Florentino de Marchione em Lisboa, e sócio de Berardi em Sevilha, escrevia para a terra a gabar-se e, pela publicidade, foi se enfeitando com as penas alheias. Aliás, os panegeristas chegam às vezes à confissão. Conhecemos as viagens de Vespúcio apenas por ele, viagens que Vespúcio diz, Afrânio Peixoto História do Brasil. Ter feito, Vignaud, Op. Cit. Introit. P. 3. Vespúcio gaba-se de solicitado, em Sevilha, por Dom Manuel, para seu serviço. Nos arquivos portugueses não há uma palavra, em cronista algum, sobre este personagem, citado apenas pelos seus patrícios, a quem ele dizia, naturalmente, o que podia fazer para fora, sem responsabilidade. Nas suas cartas suprime os companheiros e comandantes e dá-se por autor de tudo. É natural que a Espanha o acreditasse, se todo o mundo ouviria ser iludido, nomeando o piloto-mor, cuidando privar o competidor português de tão grande piloto. Apesar disso, para Castela não fez também nada. Mas o que, antes, dissera, foi acreditado. O essencial, para o mundo, não é fazer, é dizer ou dizerem que se fez. Portanto, antes de Pedro Álvares Cabral, não teve o Brasil nem portugueses nem estrangeiros, visitantes ou descobridores. Não podia haver certeza, mas, disse o épico, havia a suspeita, luz. V. 4. 23. Afrânio Peixoto História do Brasil. Rei de Portugal Dom Manuel, 1495-1521. Primeiras viagens às Índias Vasco da Gama, 3 navios, partida 7 de julho 1497 Pedro Álvares Cabral, 13 navios, partida 9 de março 1500 Armada de Pedro Álvares Cabral navios comandos 1. Capitania, Pedro Álvares Cabral 2. S. Pedro de Ataíde 3. Anunciada, Nuno Leitão da Cunha 4. Nicolau Coelho 5.
Simão de Miranda. Estes 5 partiram, foram à Índia e tornaram a Lisboa. 6. Bartolomeu Dias 7. Vasco de Ataíde 8. Aires Gomes da Silva 9. Simão da Pina. Estes 4 naufragaram antes do Cabo das Tormentas. 10. Sota Capitânia ao Rei. Sancho de Tovar. Este chegou à Índia e, de torna viagem, naufragou na costa oriental da África. 11. Pero Dias. Este, depois da tormenta no Cabo, desgarrou, indo até o Mar Vermelho, donde volveu a Lisboa. Afrânio Peixoto. História do Brasil. 12. Gaspar de Lemos. Este, navio de mantimentos, esvaziado em Porto Seguro, tornou daí a Lisboa, a levar a nova do descobrimento. Estes 12 navios foram os que descobriram o Brasil. 13. Luiz Pires, Castanheda, Barros, piloto anônimo, Ferreira Paz, ou Vasco de Ataíde, Pero Vaz Caminha. Este perdeu-se na vinda, alturas de Cabo Verde. Outros tripulantes da armada dos descobridores Duarte Pacheco Pereira, Castanheda, Góes, Gaspar Corrêa, etc., mestre Joanês Arte et Medicine Bacharelaus Sacerdotes Pregadores, Fr. Henrique Soares, de Coimbra, Fr. Francisco da Cruz, Fr. Simão de Guimarães, Fr. Luiz Salvador, Fr. Gaspar, Fr. Mafeu, sacerdote organista, Fr. Pedro Neto, corista com ordens sacras, Fr. João da Vitória, frade leigo Aires Correia, feitor para a feitoria de Calicut. Pedro Escolar, piloto da Capitânia. Afonso Lopes, piloto. João de Sá, que fora escrivão de Paulo da Gama. Gonçalo Gil Barbosa, de Santarém, escrivão. Pero Vaz Caminha, escrivão para a feitoria de Calicut. Gaspar Gama, Mouro intérprete, que trouxe Vasco da Gama. Afrânio Peixoto. História do Brasil. Tornava Afonso Ribeiro, degredado, que foi a terra em exploração. Mais um degredado e 2 grumetes, que ficam em terra e foram feitos para esta armada. 1500 os. Castanheda, Ist. Do descobrimento da Índia, LICXXX, p. 63. Os primeiros dias do Brasil. 3 21 de abril, sinais de terra, algas, botelho, rabo de asno, aves, furabuchos. 4 22 de abril, avista-se o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz. 5 23 de abril, a armada fundeia, a meia légua da foz de um rio, Rinhocaí. Nicolau Coelho, mandado à terra, não desembarca, mas entra em relações com os selvagens na praia. 6 24 de abril, a armada levanta ferros pela manhã e à tarde fundeia 10 léguas ao norte, numa angra onde há um ilhéu. O piloto Afonso Lopes conduz a capitânia 2 índios que aí dormem. Sábado 25 de abril, a armada penetra na Baía de Santa Cruz, que chamaram Porto Seguro, fundeando na enseada. Vão à terra Nicolau Coelho, Bartolomeu Dias e Vaz Caminha. É mandado também Afonso Ribeiro, degredado. Domingo 26 de abril, primeira missa, no Ilhéu, Recife da Coroa Vermelha, Siníndios. 2 27 de abril, visitas e presentes aos índios. 3 28 de abril, exploração da terra. Construção da cruz, junto ao rio Altari. 4 29 de abril, descarga do navio de mantimentos, para tornar a Lisboa. Com a notícia. Na sota capitânia dormem 2 índios em lençóis. 5 30 de abril, comem índios com os navegantes. 6 1 de maio, hasteada a cruz e rezada a segunda missa, no continente, à margem do rio Mutari, Itacumarim, orando Frei Henrique. Sábado 2 de maio, partida da armada. 11 navios, rumo do Oriente, deixando 2 degredados, 2 grumetes, partindo, rumo norte. Gaspar de Lemos, no navio de mantimentos, esvaziado. Afrânio Peixoto. História do Brasil.